Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de nos reunirmos aqui para estudarmos e juntos termos crescimento na vida cristã. Nos dirige, que a Tua graça seja conosco, é o que pedimos em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, o verso 1. A primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o verso 1. Diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Jesus Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Bom, com este versículo em mente é que nós vamos dar início. E claro, antes de entrarmos naquela que é conhecida como a maior obra da teologia reformada, nós temos que entender um pouquinho sobre a pessoa do próprio Calvino, que foi quem escreveu esta obra, quem formulou ali o que é chamado de a teologia sistemática da Reforma Protestante. Nós temos então aí uma primeira apostila, vocês a têm em mãos, onde está constando o título aí, Introdução. Bom, depois vocês têm uma outra que o título é Calvino Vivendo para a Glória de Deus, Dr. Joel Bick. Vocês podem ler em casa, ele vai aprofundar um pouco mais daquilo que nós vamos ver essa noite. Bom, como estudioso de Calvino, fico surpreso como as pessoas se enganam sobre o que é a fé reformada ou o calvinismo. Então as pessoas olham para a fé reformada ou o calvinismo, e eu uso aqui a primeira nota de rodapé que eu coloco aí, que os termos calvinista, reformado e presbiteriano para mim são intercambiáveis entre si, significando a mesma coisa. Então alguns reduzem aos 5 pontos do calvinismo, ou pensam que se resume à doutrina da predestinação. O primeiro engano é esse, achar que calvinismo ou a fé reformada são os 5 pontos. Os 5 pontos são um resumo das decisões do Sínodo de Dort no que diz respeito à heresia dos arminianos, dos remonstrantes. Então não é a doutrina calvinista, ele é um resumo dessa resposta. A outra questão é pensar que se resume à doutrina da predestinação. Se não me falha a memória, o termo predestinação só aparece uma única vez nas Institutos da Religião Cristã. Nos 4 volumes, só uma única vez aparece esse termo. A doutrina em si da eleição, ela está presente, mas o termo em si só apareceu uma vez lá. E Calvino também não se atém a esse assunto. Ele fala, por exemplo, mais sobre oração do que sobre predestinação. Fala-se sobre o assunto, mas não é um tópico que exige tanta atenção dele. Então é muito comum entenderem que ser calvinista é esse único ponto. A fé reformada tem como seu organizador João Calvino. Ao estudarmos as institutas da religião cristã, iremos descobrir que essas coisas não equivalem a tudo o que significa ser um calvinista plenamente confirmado. Então, ser um calvinista, a gente vai descobrir que não é os 5 pontos, não é só a doutrina da predestinação, ele é muito mais abrangente. E por que as institutas da religião cristã? Porque são a principal obra de Calvino. Quando nós pensamos na sistematização da fé cristã, ou naquilo que diz respeito à vida de piedade, é de fato o escrito principal. Minha orientação é que vocês leiam as institutos, aqueles que puderem. Eu até coloquei lá no site do evento um link no Google Read, Google Books, onde tem o primeiro tomo gratuito. Então você pode ler, não tem como baixar, você tem que ler na internet mesmo, mas disponibilizaram a obra inteira. Então se você não tem ela, você pode acessar lá e ler. E quem desejar e conseguir ler em inglês, eu tenho um link para leitura dela, toda a obra em inglês. Então se você pode ler em inglês, eu aconselho você, muito boa tradução que tem neste site. Então eu gostaria de sugerir que existem muitos que se declaram calvinistas, mas tem um calvinismo superficial
que não vai além da afirmação dos 5 pontos ou da última conferência da qual participaram, ou da longa lista de teólogos calvinistas que podem citar. Silvestre diz: a triste constatação de que nem mesmo os que se dizem fiéis calvinistas conhecem algo de substancial desse reformado universal chega a estarrecer. Ele diz isso no livro dele, Calvino, Potencial Revolucionário de um Pensamento, Armando Silvestre, editora Vida. Então, de fato, é de estarrecer a ideia de que as pessoas que estão se dizendo calvinistas não conhecem nada de substancial da doutrina ou dos escritos que Calvino deixou para nós. Então, muitos estão se dizendo porque participaram de uma conferência, porque ouviram um teólogo e não conhecem nada da doutrina. É importante, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, onde é uma moda, literalmente um modismo, dizer-se calvinista. Traz até status no meio evangélico. Tem muita gente por aí dizendo, eu já vi assembleando calvinista, rapaz, é complicado, né? Dizer que é branco, preto, que é quente, frio, molhado, seco, uma coisa exclui a outra. Eu sou pentecostal calvinista. Não tem como, né? Credo batista calvinista também não é possível, porque a doutrina na sua substância vai contra todas essas questões. Então é importante entendermos isso. Temos de ser calvinistas bíblicos e não calvinistas de sistema. Isso aqui é uma distinção que a gente precisa considerar com seriedade. O calvinista bíblico, por isso que eu amo as obras de Calvino, ele nos remete com maestria às Escrituras. Eu não conheço nenhum outro teólogo que o faça com tanta, mas tanta veemência. Ao ler Calvino, ele vai remeter você às Escrituras. Literalmente, quando você começa a lê-lo, ele começa a empurrá-lo em direção às Escrituras, fazendo com que você verifique no texto bíblico aquela verdade que ele está ensinando. Ele faz isso em todas as suas obras, todas elas, com maestria. Então, ser calvinista de sistema é aqueles que chegam e citam. Calvino disse. E ele não passa disso. Então, ele é o chamado papagaio teológico. Ele fica repetindo frases, conceitos, ele fica falando sobre aquilo que ele ouviu na conferência, daquilo que ele leu num teólogo, que é chamado teólogo calvinista, mas ele em si não conhece nada de profundidade dos escritos de Calvino, da piedade de Calvino. Então ele só é um calvinista de sistema. Ele se identifica como, mas ele não é de fato. E o que nós estamos buscando é sermos calvinistas bíblicos. Esse termo calvinista já em si vai contra tudo aquilo que Calvino desejava. Ele não gostava dessa ideia de que as pessoas fossem chamadas pelo seu nome. Claro que nós aderimos a essa ideia porque nós estamos pegando o ensino dele e trabalhando em cima dessa sistematização. É importante entendermos isso. Calvino era um cristão que antes e acima de tudo vivia e respirava a palavra de Deus. E todo verdadeiro calvinista deve seguir este exemplo. De acordo com Calvino, devemos ser ensinados diariamente na escola de Jesus Cristo. Em outro lugar ele diz: não abriguemos em nossa mente a ideia de buscar a Deus em qualquer outro lugar além das Sagradas Escrituras. Nem pensemos qualquer coisa a respeito dele que não seja revelada em sua palavra, e nem falemos qualquer coisa que não seja extraída da palavra. Ele diz isso nas Institutos da Religião Cristã, o livro 1, capítulo 13, o ponto 21. A tradução aí é minha. A outra citação que vem antes, aí eu esqueci de colocar uma nota de rodapé nela, onde ele diz assim: nós devemos ser ensinados diariamente na escola de Jesus Cristo, é uma das cartas que Calvino escreveu. Então, a editora Cultura Cristã publicou parte, não todas, das cartas de Calvino, mas se você desejar também, depois eu posso passar um site, e infelizmente em inglês também, onde tem todas as cartas. Olha, ele foi muito prolífico em escrever cartas. Ele escreveu carta a todos os regentes, reis e imperadores da época, a homens, a conservos seus. E na carta que ele escreve, ele diz então: nós devemos ser ensinados diariamente na escola de Jesus Cristo. Nas Institutas, então, ele volta a esse assunto dizendo, em outro lugar, então ele diz: não abriguemos em nossa mente a ideia de buscar Deus
em qualquer outro lugar além das Sagradas Escrituras. E nem pensemos qualquer coisa a respeito dele que não seja revelada em sua palavra. Nem falemos qualquer coisa que não seja extraída da palavra. De fato, Calvino, ele era um servo da palavra de Deus. E em todos os momentos tentava extrair das Escrituras a sua prática de piedade e tudo aquilo que ele escrevia. E esse chamado que ele nos faz aqui deve já nos conduzir inicialmente na ideia de que devemos ser calvinistas bíblicos, amando as Escrituras e vivendo as Escrituras. Calvino disse que a verdadeira piedade é um puro e verdadeiro zelo que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor, aceita a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que a morte. Então, a ideia de que prezar pela glória de Deus e obedecê-lo, essa é a verdadeira piedade. Comentando o texto de 1 Coríntios 11:1, nós lemos na abertura, onde Paulo nos convida a sermos imitadores dele, como ele é imitador de Cristo. Ele diz: eis a razão porque devemos ser muito precavidos em conservar este ensino de Paulo, a fim de evitarmos que sejamos encontrados seguindo tão somente a homens, contanto que tenham Cristo como seu protótipo. Como resultado, os exemplos dos santos devem ter o efeito não de desviar-nos de Cristo, mas antes de nos remeter a Ele. É o comentário à Sagrada Escritura, 1 Coríntios, João Calvino, editora Paracletos, a página 328. O Calvino, aqui ele começa a nos orientar. Olha, se você vai olhar para um homem, como Paulo está chamando no texto, o cuidado que você deve ter é não se desviar de Cristo atrás de algum homem. Não seguir nenhuma pessoa ou figura humana. Deve-se ver nele aquilo que ele reflete de Cristo. Então esse é o convite. Somos então exortados a não sermos idólatras. A revista reformada The Banner, no editorial sobre a comemoração dos 500 anos do nascimento de Calvino, Bob Moore escreve: a última pessoa no mundo a querer que ressaltemos seu 50º aniversário, é o próprio Calvino. Não estamos glorificando o homem. Ele detestaria que fizéssemos isso. Calvino nos ensinou a glorificar somente a Deus. No entanto, somos gratos a Deus por causa de Calvino, que atuou incansavelmente para enraizar firmemente os crentes na abençoada palavra de Deus. Devemos então evitar aquilo que eu chamo de calvinolatria, e como exortou o próprio Calvino, não nos desviarmos de Cristo. Então, Calvino diz que a ideia aqui é não se desviar da pessoa de Cristo, que é o que Paulo diz lá em Coríntios 11:1. E o editorial da revista The Banner, uma revista muito conhecida, meio calvinista, é essa ideia que no ano 2009, na comemoração dos 500 anos do nascimento dele, Calvino ia detestar essa ideia. Ele não queria as pessoas seguindo a ele. Nós não somos seguidores de Calvino, somos seguidores de Cristo. Agora Calvino tem uma figura de proeminência em pegar tudo aquilo que diz respeito à pessoa de Cristo e sistematizar isso. Como um bom pastor que ele era, ele conduziu a igreja. Então nós estamos olhando para Calvino como um estudioso, um teólogo, um pastor e um mestre da igreja, não o idolatrando, porque esse não era o desejo dele e nem é a instrução bíblica. Nosso propósito aqui é glorificar a Deus, não João Calvino. Glorificar Calvino à custa da glorificação de Deus seria a melhor maneira que posso imaginar de afrontar Calvino em todo o seu trabalho como teólogo, como toda pessoa que conhece seus escritos pode afirmar. Então, quem conhece os escritos de Calvino sabe muito bem que colocá-lo num pedestal, fazer calvinolatria, é ofender o próprio trabalho de Calvino, que em todas as suas obras trabalhou para que a máxima da reforma se fizesse presente: soli Deo gloria.
glória somente a Deus. Nós já vimos na introdução que a verdadeira piedade, segundo Calvino, é um temor no coração que a gente busca antes a morte do que ofender a Deus. Então, de fato, quando nós nos atemos a estudar a vida do reformador, devemos considerar esse apreço que ele tinha pela pessoa e a obra de Deus em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo na vida da igreja, adorando a Deus triuno e somente a Ele. Se em qualquer momento nos desviarmos dessa proposta, nós estamos nos desviando tranquilamente dos ensinos dele. Então, é essa proposta inicial que eu quero que vocês considerem, que vocês tragam com vocês inicialmente. Bom, e a contribuição de Calvino? O estudioso André Billier diz: no decurso dos 20 séculos da história cristã, houve poucos homens eminentes que suscitaram tão abundante literatura. Ele fala isso no livro Pensamento Econômico e Social de Calvino, Casa Editora Presbiteriana, página 27. Quanto à sua contribuição com obras literárias, Billier diz: sua obra literária é tão volumosa, seus escritos teológicos, seus comentários bíblicos, seus tratados, seus sermões e suas correspondências tão densos e tão ricos, que ainda não se conseguiu extrair delas os inexauríveis tesouros, no mesmo livro Pensamento Econômico e Social de Calvino. Para vocês terem ideia, Calvino comentou todos os livros da Bíblia, com exceção de Apocalipse, porque lhe faltou tempo. São tão profundos os comentários exegéticos de Calvino, toda vez que eu vou pregar, eu não me furto a consultar os comentários dele. Por exemplo, ele é pai do sistema exegético que nós utilizamos como igreja presbiteriana, igreja reformada, que é o princípio histórico gramatical. Calvino é que cunhou esse princípio de exegese das Escrituras. A exegese é a ciência que ajuda a interpretação. Eu falei aqui esse domingo que o pregador ele é sempre uma pessoa que vive em dois mundos: no mundo contemporâneo, falando à igreja, e no mundo antigo das Escrituras, de onde ele vai extrair o ensino para a igreja. Então, ora eu me vejo há 5.000 anos atrás, vivendo lá. Um professor meu do mestrado, ele disse assim que ele estava fazendo a tese do doutorado em Êxodo. Ele disse que ele leu tanto, mas tanto, o livro de Êxodo, que ele sonhava que estava lá junto com Moisés. Ele deitava-se para dormir e estava andando com Moisés e Arão lá. Ele disse que era familiar a ele o ambiente. Então o pregador ele precisa se familiarizar com o ambiente das Escrituras. E Calvino propiciou isso quando ele elaborou esse método histórico gramatical que nós utilizamos hoje como método exegético. Dizer que Calvino foi um grande teólogo soa como um eufemismo, tímido e impróprio. É bastante provável que Calvino tenha sido o maior e o principal teólogo cristão de todos os tempos. Calvino foi um exegeta notável, tornando-se o mais importante modelo de aplicação do método histórico gramatical, criando assim um novo paradigma para toda a hermenêutica bíblica protestante subsequente. Sua atitude de profundo respeito para com as Escrituras fez de Calvino um comentarista extremamente cuidadoso e confiável, e um crítico esmagador das práticas exegéticas medievais, que chafurdavam-se em alegorizações extravagantes e analogias ambíguas. Para Calvino, o teólogo é antes de tudo um discípulo e um servo das Escrituras. Isso aqui de fato é notório nos escritos dele. Ser discípulo e servo das Escrituras, se submeter às Escrituras, elaborar a partir dela todas as verdades para a fé cristã. Nós vamos tratar disso mais à frente, mas eu quero deixar de falar agora nesse momento. Um motivo pelo qual Calvino escreveu as Institutas é que, devido à perseguição aos protestantes na França, e ele tinha sido já expulso de lá, tinha fugido, tinham começado a suscitar mentiras sobre a fé cristã.
E ele ficou assim, olha, fora de si com isso. E ele decidiu então escrever para responder aquelas acusações. A ideia dele é que esse livro fosse um guia sobre a verdadeira fé cristã, e de fato se tornou. E o rei a quem ele escreve nunca leu as Institutas. Ele estava muito ocupado com as suas amantes e as festas que ele dava no palácio, nunca chegou a ler. Mas para vocês terem ideia, a carta que ele escreve tem 25 páginas. E só na carta é a introdução dizendo assim, por que ele está escrevendo. E o desejo é que todos os cristãos tenham um guia, e que todos os que ainda não chegaram ao cristianismo possam entender o que é a fé cristã. Então, quando a gente se aproxima das Institutas, elas são de fato um guia que nos levam e nos remetem ao texto bíblico para compreendermos em profundidade aquilo que cremos. E ele o faz com maestria e com muita piedade. Bom, para Calvino, o teólogo é, antes de tudo, um discípulo e um servo das Escrituras. A força do pensamento de Calvino não está na sua originalidade, mas sim na sua capacidade de expressar de modo claro, correto e profundo o verdadeiro sentido das afirmações bíblicas. Um estudioso católico, falando sobre o legado de Calvino, disse: Calvino pertence incontestavelmente ao pequeníssimo grupo de mestres que, no decorrer dos séculos, moldaram com as suas mãos o destino do mundo. É o que diz no livro Calvino, 500 anos, o teólogo católico que eles estão citando aqui tem os livros dele publicados pela editora Quadrante. Há muito tempo atrás a editora Vida publicou. Não fala muito alto não, porque vocês vão descobrir que ele era católico, né? Mas um estudioso católico romano falando isso de Calvino. Que Calvino, sem dúvida nenhuma, é uma figura que marcou o nosso tempo. Cerne escreve: a teologia de João Calvino é a mais bíblica de toda a reforma. Ele foi formado como um grande humanista, e o seu pensamento é claro e conciso, e permitiu extrair das Escrituras toda a essência doutrinária do cristianismo e pô-la ao alcance de todos. É o que diz Ricardo Cerne no livro História do Protestantismo, página 60. Então, de fato, por ser o Calvino era um humanista muito diferente dos humanistas da época dele. Ele era um humanista bíblico, mas ele soube fazer uso do humanismo para extrair dessa ferramenta fantástica, que é o retorno ao estudo. Por exemplo, os humanistas contribuíram propiciando o estudo das línguas originais, grego e hebraico, latim. E aí eles puderam voltar aos escritos antigos e dali retirar o ensino tão importante para a igreja. O Calvino, versado em latim, em grego, em hebraico, ele pôde então se aproximar dos textos originais do Antigo e Novo Testamento e dali, do texto original, extrair as doutrinas para a fé cristã. O que faz com que Calvino seja tão louvado? Sua teologia e vida. A sua definição de vida cristã é famosa: nós não somos de nós mesmos, portanto, não façamos o nosso alvo a busca daquelas coisas que nos sejam agradáveis. Nós não somos de nós mesmos, portanto, até onde nos é possível, esqueçamos-nos e as coisas que são nossas. Por outro lado, somos de Deus, portanto, que a sua sabedoria e vontade presidem sobre tudo o que é nosso. Nós somos de Deus. A Ele, como único legítimo alvo, sejam dirigidas nossas vidas e em todos os seus aspectos. É o que diz o Franklin Ferreira no seu livro Servos de Deus, a espiritualidade e teologia e história da igreja. Agradecer aqui o nosso irmão Leandro Lúcio, que ontem me ajudou com este livro, me dando ele para eu poder elaborar o que nós estamos lendo. Então eu agradeço. Então, o que Calvino diz, e de fato a definição da vida cristã que é muito própria: nós não somos de nós, somos de Deus. E é muito belo quando ele diz assim: a Ele, Deus, como único e legítimo alvo, sejam dirigidas nossas vidas em todos os seus aspectos. Olha, a piedade é algo assim. Eu começo. Calbart,
ele foi um grande teólogo, agora mais contemporâneo nosso, um grande teólogo da Alemanha, e ele diz o seguinte, que ele começou a estudar Calvino, e aí ele vai e fala assim, olha, eu poderia tranquilamente passar o resto da minha vida só com os livros de Calvino. Em outro lugar ele registra o seguinte, que ele começou a estudar para dar aula na universidade lá na Alemanha, e ele diz que estudava e só conseguia parar e concluir os estudos 4, 5 horas da manhã para dar aula logo cedo de manhã. E um dia ele relata que ele foi estudando e ele disse que era tanta coisa, mas tanta coisa, com tanta profundidade, que ele chegou de manhã e falou, olha, hoje não vai ter aula, eu preciso estudar mais. De fato, a piedade dele nos conduz a essa ideia de que nós precisamos fazer aquilo que ele já diz no primeiro capítulo das Institutas: conhecer Deus e a nós mesmos. Conhecimento de Deus e de nós mesmos é algo premente, e Calvino nos leva com maestria a essa realidade: conhecer quem é Deus e nos conhecer em nossa pequenez. Então a piedade dele é algo que extravasa em todos os seus escritos. Dentre as muitas obras que João Calvino escreveu, destaca-se a sua obra-prima, um compêndio sistemático da doutrina cristã, conhecido pelo nome de As Institutas. Em importância, influência e qualidade, esta obra não possui rival na história da teologia. Ela poderia ser comparada talvez à Cidade de Deus de Agostinho, e Agostinho foi um nome muito importante tanto em Lutero quanto em Calvino. Eles basearam muito do que eles escreveram e da teologia deles naquilo que Santo Agostinho fala. Ou a Suma Teológica de Tomás de Aquino, que era o maior teólogo da Igreja Católica na época. Então os católicos romanos tinham a Suma Teológica de Tomás de Aquino como a grande obra de estudo. E se vocês quiserem me fazer feliz, é só dar de presente para o pastor, tá? Aí está a dica. O aniversário do pastor é dia 8 de maio. Se quiser fazer o pastor feliz, a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Possivelmente a Dogmática Eclesiástica de Calbart. Entretanto, a todas essas obras, a obra-prima de Calvino supera. As Institutas é um livro que nos fornece não apenas o melhor compêndio de teologia cristã jamais escrito, mas também a base de uma cosmovisão cristã, cujas abrangência e consistência são sem igual na história da fé cristã. O calvinismo não é somente um sistema teológico completo, em que as doutrinas estão tão profundamente interconectadas que ou se rejeitam todas ou se aceitam todas, mas também é uma completa biocosmovisão que determina para o calvinista o ponto de partida para toda a sua reflexão e sua vida prática, que determina, enfim, as diretrizes pressuposicionais de qualquer área da vida e do pensamento humanos. É por isso que eu digo, ninguém, pelo pessoal que chega, eu sou calvinista de 4 pontos, eu só sou calvinista. Ou você é calvinista por completo, ou você não é calvinista. Uma coisa que ele faz é ligar todos os pontos. E eu aprendi, foi com Calvino, a ideia de que quando eu prego, eu preciso pregar toda a Escritura toda. Aquilo que eu falo precisa começar lá em Gênesis e terminar em Apocalipse, sem contradizer-se em nenhum livro das Escrituras. E precisa ser claramente visto pela igreja em cada um deles. A gente de fato tem muito trabalho, e eu não sei se a igreja tem percebido, mas o meu intuito como pastor é nos conduzir na ideia de conhecermos toda a Escritura toda. É por isso que eu não abro mão da pregação expositiva, de um livro todo, versículo a versículo, explanando toda a ideia que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou aqui escrito. No finalzinho aí nós temos então 2 selos que representam Calvino. Tem a inscrição Cor meum tibi offero, Domine propter et sincere. Meu coração te ofereço, Senhor, pronta e sinceramente. E a imagem dele segurando o coração na mão. Então esse é o símbolo pessoal de Calvino. O que ele estava declarando aqui? Que o coração dele estava oferecido a Deus. A sede das suas vontades, seus desejos, seu ser, estavam de fato oferecidos a Deus. Alguém tem alguma pergunta
nessa nossa introdução? Alguma colocação? Os que ainda estão acordados? Vocês estão tão quietinhos. Não? Bom, então vamos lá. Eu, infelizmente, não consegui terminar muita coisa, a apostila com o que eu vou trabalhar agora, mas eu vou disponibilizar no site, talvez amanhã. Então nós temos um site, Estudo nas Institutos da Religião Cristã. No Facebook eu vou passar para vocês, ou por e-mail, se vocês me mandarem e-mail, e domingo eu vou publicar no nosso boletim dominical. Bom, a vida e a obra, a gente precisa entender o que foi acontecendo na vida dele para que ele chegasse ao ponto de se tornar esse reformador tão conhecido. 1509 nasceu João Calvino, no dia 10 de julho, na cidade francesa de Nyon, sendo seus pais Gerard Calvin e Jeanne Lefranc, ou Geraldo Calvino e Jeanne Lefranc, de origem burguesa. O pai dele era um habilidoso escrivão do bispo de Nyon. Antes disso, antes de ser o escrivão do bispo, trabalhar como secretário do bispo de Nyon, o pai de Calvino, ele trabalhava fazendo aqueles barris de vinho, um tanoeiro que fazia os barris para guardar vinho. A mãe dele era filha de um rico hoteleiro. Então a mãe era rica, o pai era mais pobre, eles se casaram e aí eles constituíram uma família. João Calvino foi destinado ao sacerdócio desde novo. E com a morte da mãe, quando ele tinha apenas 3 anos de idade, ele passou a conviver no lar de 2 famílias aristocráticas com seus filhos. Então, a mãe dele morre, ele tinha 3 anos de idade. O pai dele se casa novamente com uma madraça que tem 2 filhas com ela. E Calvino vai viver na casa de uma outra família, de outras pessoas. Nessa casa lá, ele começa a receber instrução. Eles eram aristocráticos, então ele começa a ser educado. Quando Lutero afixou as 95 teses em Wittenberg, Calvino tinha 8 anos de idade. Ele tinha 8 anos de idade. Então ele cresceu em meio à reforma acontecendo. A reforma protestante estava saindo da Alemanha, ganhando a Suíça, indo para a França, para a Itália, e Calvino foi crescendo em meio a isso. Então ele vai se tornando adulto em meio à reforma protestante. Em 1521, após as primeiras letras, aos 12 anos, ele recebeu um benefício eclesiástico ao ser nomeado responsável pela capelania de La Dessine, pertencente à Catedral de Nyon, que lhe garantiu a possibilidade de estudar em Paris. Isso era muito comum. Olha, tinha papa nomeado com 7 anos de idade, reis que assumiam o trono com 10 anos de idade, e com 12 anos, então, ele recebe um benefício eclesiástico. O que era isso? Ele foi nomeado capelão, porque o pai dele trabalhava com bispo. Então, a Igreja Católica literalmente fazia o sistema econômico funcionar em qualquer lugar da Idade Média naquela época. Então eles começaram a pagar Calvino, só que ele tinha 12 anos e ele ainda não era padre, então ele não podia tomar conta da igreja. O que ele fazia? Ele recebia o dinheiro e pagava um padre para dar as missas no lugar dele. E ficava com o dinheiro para ele. Com esse dinheiro ele vai para Paris estudar. Como ele já tinha sido destinado desde a infância para ser padre, então ele foi estudar teologia em Paris. A cidade de Nyon fica a cerca de 90, 80 quilômetros distantes de Paris. O pai então o envia para lá para ele estudar teologia. E como jovem inteligente, dedicando-se então logo ao aprendizado da língua latina, sob os cuidados do pedagogo Mathurin Cordier, do Colégio de Saint-Berne. Com ele passa a conhecer uma forma de piedade diferente, centralizada em Jesus Cristo. Ele já começa a conhecer um pouquinho mais, e estudando ali o humanismo, já ele começa a estudar latim. E o latim vai ser muito útil para ele, porque muitas das obras que Calvino vai estudar estão em latim. 1524 a 1528, nesse período lá na capital francesa, Calvino frequentou como aluno interno o colégio
Montagu. Esse colégio é um colégio muito conhecido da época pelos teólogos. Características: ele ficava numa rua de prostitutas, numa rua muito perigosa, cheia de assassinos e ladrões, de esgoto ao céu aberto, fedendo, cheio de rato, rua escura, difícil acesso. O colégio era conhecido por duas coisas: o ensino rígido, e o Erasmo de Roterdã, um famoso humanista, relata que muitas vezes ele comeu ovo podre lá. Comida muito ruim. Tanto que Calvino vai sofrer de muitos problemas do estômago por causa da comida ruim de lá. A comida era péssima, os alojamentos eram péssimos. Tem até uma brincadeira, escreveram uma pequena peça na Idade Média, falava assim: um cara chegava, outro, você vem de que prisão? O cara todo sujo, machucado. De qual prisão você está vindo? Eu não estou vindo de Montagu. Lá do celeiro dos pombos de gente, eram os piolhos, né? As paredes eram forradas de piolhos e carrapatos. Então eles tinham lá uma vida muito dura, levantavam às 4 da manhã, comiam comida estragada mesmo. Aí eles já tinham um período de oração, iam para a capela, tinha uma missa, e 5h30 então eles faziam mais orações, depois eles iam estudar. Próximo da hora do almoço, de novo tinham mais orações, eles almoçavam, tinha um período de descanso de 1 às 2 da tarde, tinha um outro momento de estudo, que ia até às 5, depois eles tinham mais orações, depois eles se reuniam na capela para outra missa e tinham mais estudos à noite. Relata-se alguns amigos de Calvino que costumava-se ver às 3, às 4 da manhã uma vela queimando debaixo dos cobertores dele. Ele ficava ali revendo o que ele tinha estudado no dia anterior e passava a noite rememorando aquilo que ele tinha aprendido, e de manhã ele ia estudar. Muito dado ao estudo, zeloso ao estudo. Também contam que ele era austero e com a moral indelável. Enquanto os amigos estavam em prostituição, em festas, eles recriminava e era contra essas coisas, mesmo ainda sendo um católico romano. O catolicismo da Idade Média é uma coisa terrível. Os padres viviam em prostíbulos. Os papas tinham filhos. Tanto que uma das situações históricas nas quais os reformadores se envolvem nessa época é com um neto de um papa. Não é que papa tem neto, né? Porque os papas tinham filhos na época. Tinham filhos. Então era uma situação assim imoral mesmo. E Calvino não, ele tinha uma postura de moral muito austera. Então ele dificilmente se envolvia com essas situações. Então ele passa esse período ali estudando a filosofia aristotélica e o humanismo, preparando-se para o curso superior de teologia. A cidade de Paris estava vivendo o impacto das perseguições e condenações às ideias de Martinho Lutero. Então, ao final de 5 anos de sua vida ascética, ele recebeu o título de mestre em artes. Então, a gente precisa se situar aqui. Com 12 anos, ele recebe benefício eclesiástico e vai para Paris estudar. Lá, ele então recebe o título de mestre em artes. Seu pai entra em conflito com o bispo de Nyon e a carreira dele de jurisprudência acaba. Ele deixa de ser o secretário do bispo, de tratar das coisas de jurisprudência da diocese lá de Nyon, e perde então todo o apoio que ele tinha da igreja. Com isso, ele procura um destino mais promissor para o filho, já que agora o filho não tem mais quem o conduza dentro da igreja, ele o chama a estudar direito. E o próprio Calvino, no comentário aos Salmos, no livro 1, fala disso na introdução, lá no prefácio. Ele obedeceu o pai e foi estudar direito. Então, já que ele se mostra obediente aos pais, diferente de Lutero. Lutero se opôs ao pai quando o pai exigia dele fazer direito. Ele desejava ir estudar teologia. Já Calvino agiu de forma diferente. Foi a oportunidade para Calvino encontrar um primo chamado Roberto Olivetan, que já havia aderido ao movimento reformado. Nesse centro de humanistas interessados na renovação da igreja e influenciados por Erasmo, dedicou-se Calvino ao aprendizado do grego com o professor Melchior Wilmar de Wittenberg. E Melchior Wilmar, ele tinha grande apreço pelos livros escritos de Lutero. Provavelmente com ele Calvino teve um grande contato com aquilo que Lutero escreveu.
Apesar da resistência às ideias vindas da Alemanha, Calvino se torna um profundo admirador de Lutero e, paulatinamente, a sua prudência humanista será transformada em radicalidade evangélica. Então, aos poucos, ele vai sendo trabalhado para o Evangelho. Em 1529, dado continuidade aos estudos de Direito, Calvino matricula-se então na Universidade de Burgos, atraído pela fama do jurista italiano Alciati, capaz de utilizar os fundamentos teóricos do direito para a construção de sua ordem jurídica prática voltada para a realidade presente. Então a ideia de Calvino é dar continuidade, por isso ele busca esse renomado jurista italiano que vem dar aula na universidade e ele se interessa por de fato se tornar um bom jurista. Em 1531 ele volta a Nyon e discute com o clero lá no sepultamento do seu pai Gerard, que tinha sido excomungado da igreja. Em 1532, em novembro, recebe o título de licenciado em leis. Com o falecimento do pai e o retorno a Paris, adota o projeto pessoal de seguir a carreira literária com uma vida independente e, de certa forma, descompromissada. Duas coisas aqui. Calvino, enquanto ainda estudava direito, quando os professores estavam impedidos de dar aula, eles o chamavam para dar aula no lugar deles. Ainda quando aluno. De tão esforçado que ele era. Então, um professor lá da matéria ficava doente, ele falava, fala para o Calvino dar aula no meu lugar. Ele ia lá e dar aula para os amigos de turma na universidade. Nessa época, então, Calvino já começa a fazer uma coisa que depois ele vai expressar isso a Rafael. A ideia de ficar recluso estudando. Ele queria ser um escritor e estudar. A gente chama isso de viver lá na Torre de Marfim. Então, ele começa nessa direção e volta a estudar a arte da literatura. Já se formou em Direito, agora ele volta então a trabalhar com aquilo que ele já tinha se formado como mestre em artes na sua primeira formação acadêmica. Nesse momento, então, Calvino, com a vida independente e descompromissada, se aprofunda no estudo de grego e hebraico, acompanhando o novo curso dado pelos preleitores reais humanistas nomeados pelo rei Francisco I. Ali se busca o estudo científico e livre das escrituras e suas fontes, com uma perspectiva crítica sobre sua tradução latina, a Vulgata. Então os humanistas começaram a criticar a tradução que a igreja, que era conhecida na época, a Vulgata, que era uma tradução latina do texto. E eles começam a estudar os textos originais, grego no Novo Testamento e hebraico no Antigo, para ter uma visão diferente do texto bíblico da Vulgata. Em 1533, Calvino se aprofunda na experiência religiosa da sua súbita conversão. Aqui é uma data aproximada, a gente não sabe quando nem de que forma Calvino se converteu. De novo, no livro dos Salmos, lá no prefácio, na introdução, ele diz que de forma súbita ele se converteu. Entenda que o súbito aqui não foi assim. Súbito, o termo súbito aqui não significa que foi repentino. Não é essa a ideia. E esse pensamento também não é meu, é do Dr. Emerson Maia. Ele trabalha isso em um dos livros dele, se não me engano, no livro Calvino 500 anos ou Calvino de A a Z, um desses dois. Agora não tenho de cabeça que a idade já me prejudica. Mas ele fala que essa ideia súbita, que ele usa o termo no latim, diz que foi algo que mudou o pensamento dele. Calvino pensava de fato como católico romano e de alguma forma, depois paulatinamente o primo dele, o professor dele, terem introduzido as ideias de Lutero, Calvino agora então se converte e se torna um protestante. E nesse momento então, ele diz que Deus subjugou o coração dele e o dispôs à docilidade. Se vocês puderem ler o livro de Salmos, o comentário de Salmos de Calvino, lá ele fala que ele tinha a mente epidermida pela teologia católica romana. E aí um breve comentário que segue essa ideia, quando ele diz que tinha a mente epidermida, ele diz assim: Deus subjugou meu coração e o dispôs à docilidade. Então ele diz: agora eu estou rendido às Escrituras. Em novembro, no dia de Todos os Santos,
o reitor da Universidade de Paris, Nicolas Cope, era um médico muito amigo de Calvino, muito mesmo amigo dele. Foi nomeado pelo imperador reitor da Universidade de Paris. E nesse momento aqui, Calvino ajuda a compor o discurso que originalmente todos os reitores faziam quando assumiam. E aqui é que começa a se tornar complicada a história de Calvino. O discurso traz uma defesa clara no dia de todos os santos, que o único que deve ser adorado é Jesus Cristo, que Ele é o único que pode dar salvação. Já naquele momento, um franciscano que estava presente se levanta e exige que haja retratação, e que aquelas ideias ali são ideias luteranas, reformadas. E então Nicolas Cope é chamado para depor, e quando ele está indo, amigos que ficaram sabendo o que vai acontecer vêm e interrompem o caminho dele e dizem: ó, você vai ser morto lá. Então ele foge, Calvino é avisado, e quando a polícia chega lá, ele pula a janela, um dos policiais ainda atira com um trabuco na direção dele, ele consegue escapar e se põe em fuga junto com Nicolas Cope. E os dois então se tornam agora fugitivos do imperador. E então o imperador diz que eles precisam ser mortos, porque estão suscitando na França ideias que são contrárias à da igreja. E então Calvino se põe em fuga e ele começa a viver uma vida exilada na França. Nesse momento da vida dele, ele prega em cavernas à luz de tochas. Em alguns momentos ele chega em algumas casas e dá contrassenha, porque ali estão reunidos chamados huguenotes, que é o nome dado aos protestantes na França naquele momento. Ele prega a esses irmãos, ensina as escrituras, conduz os momentos de culto. Algumas situações ele foge e alguns deles são presos, e ele se coloca em fuga ainda com outros irmãos, enquanto outros ficam ali na mão dos policiais da cidade de Paris. Então ele vive um longo período assim, pregando em cavernas, na mata, fugindo, se escondendo, e ele então muda o nome dele várias vezes. Vocês vão ver que em vários momentos Calvino assume outros nomes. Por exemplo, o nome dele não é João Calvino, o nome dele era outro nome, e aí ele teve que mudar para João Calvino para não ser identificado. Então, com o passar do tempo, ele vai então trocando de nome. Quando ele escreveu mesmo as Institutas, a pousada onde ele estava, ele deu um outro nome, e a mulher lá nem sabia que era João Calvino que estava lá. O livro dele começa a fazer sucesso em toda a Europa, e ela não sabe que está hospedando Calvino na sua pousada. Então a ideia deles era usar nomes para se disfarçar, e então não serem descobertos. Daí então ele passa a viver um momento de grande fuga. Tanto que quando ele acaba de escrever, a primeira vez que ele escreve as Institutas, chega ali uma notícia terrível. Um dos seus amigos, conhecido dele, que tinha caído de uma carruagem, tinha ficado paralítico e era protestante, tinha sido morto. E outro colega dele tinha sido queimado vivo. E eles inventaram um instrumento, e antes eles colocavam numa estaca, amarrava, colocava lenha e colocava fogo. E eles inventaram um instrumento. Vocês já viram o desenho do pica-pau? Eles amarram o pica-pau e fica girando assim, né? Ele vai e passa perto do fogo, vai e passa. Eles inventaram isso. Então eles amarravam o protestante, ficava girando ele passava no fogo, queimava, passava no fogo, queimava, né? E de pouquinho em pouquinho assando o cara. E aí Calvino recebeu a notícia que 5 dos seus amigos da França, que eram irmãos dele de igreja lá, tinham sido mortos, e que a esposa de um deles estava na cadeia, presa, e ele então tem desejo de retornar. Diz: Calvino, você vai morrer, você não pode ir para lá, eles vão matar você. Calvino passa toda a vida dele sofrendo por causa disso. Ele não pode mais retornar à França, ele não pode ir à França, e ele então fica exilado na Suíça, na Itália, sem poder retornar ao país que ele tanto amava, que era a França, por causa das perseguições nesse período. Em 1534, na cidade de Nérac, encontra-se com um velho inspirador da reforma na França, a Estrela d'Alva, Lefebvre d'Etrepas. Dedica-se então a escrever uma obra chamada Psicopania,
contestando a ideia dos anabatistas sobre o sono da alma após a morte, enquanto aguarda o juízo final. Então já aqui tinham surgido os anabatistas, um movimento, uma seita que surgiu no interior da Alemanha, ensinava muita coisa contrária à dos reformadores. E Calvino vai lutar muito com os anabatistas, muito mesmo. E eles chegaram na França dizendo que quando a pessoa morre tem uma ideia de sono da alma. E Calvino diz não, as escrituras dizem que imediatamente o crente vai estar com Cristo. Então ele escreve essa primeira obra aqui para combater esse ensino. E o imperador, quando questionado por outros estados, principalmente os estados da Alemanha, sobre a perseguição aos protestantes, ele diz assim, não estou perseguindo os protestantes não, eu estou perseguindo os anabatistas, que se infiltraram aqui falando contra o governo, ensinando heresias. E aí os alemães, que já estavam enfrentando também os anabatistas, falavam, então se está confrontando os anabatistas, tudo bem. E é contra isso que Calvino escreve. Calvino escreve, não, nós não somos anabatistas, nós somos protestantes. E ele então vai fazer uma defesa da fé cristã a partir das institutas, mostrando ao rei que o que eles estavam crendo não era o ensino dos anabatistas. Nesse ano aqui, em 1534, ele celebra a primeira Santa Ceia em uma gruta na cidade de Poitiers. Então, pela primeira vez ele celebra a Santa Ceia. Uma questão que eu quero que vocês entendam é que ele nunca foi ordenado. Calvino nunca foi ordenado pastor. Ele tinha sido... ele tinha passado pela tonsura com 12 anos. A tonsura... vocês já viram aqueles monges antigos que cortavam o cabelo assim em forma de cuia? Então a tonsura é aquilo. Então ele tinha passado pela tonsura. Ele era uma espécie de candidato a ser padre. Ele ainda não estava nem próximo de ser padre. E como ele deixou o catolicismo e negou tudo, ele passou a agir pelos protestantes. Mas ainda não existia a ideia de ordenação por um presbitério pela igreja. E acaba que ele assume o ofício pastoral pela prática mesmo. E aí aqui ele celebra a primeira Santa Ceia numa gruta para os huguenotes lá na região de Poitiers. Em maio, diante do clero Nyon, Calvino renunciou aos benefícios que recebia da igreja, desde os 12 anos, e que lhe garantiam os estudos. Foi a última vez em que esteve na sua cidade natal. Ele vai lá, renuncia, não recebe mais agora deles, não tem mais benefício nenhum. Ele recebia, não era em dinheiro não. Tinha uma região que Nyon tomava conta, e aquela região ali, eles tinham que vir pagar tributo para a igreja. Todos os camponeses, todo mundo pagava imposto para a igreja. E eles pagavam em forma de grãos, de cereais. E esses cereais daquela região eram pagamento de Calvino. Então ele vendia, e vendendo aquilo ele subtraía o valor para a sua subsistência. Então ele retorna lá, entrega o cargo, diz, olha, eu não tenho mais nada a ver com a igreja romana e eu não quero mais receber de vocês. Em outubro 17, a colocação de cartazes na cidade de Paris contra a missa. Ninguém sabe quem foram os autores, mas eles escreveram uma série de cartazes e saíram colando na cidade. Inclusive, o que deixou o rei muito irado é que alguém entrou no quarto dele e colocou no meio das roupas de cama dele um cartaz contra a missa. Ele descobriu isso e mandou matar mesmo, pega todos os protestantes, enfim, estaca e queima todo mundo. E aí Calvino teve que agora fugir da França. Agora já não dá mais para permanecer lá. Os que permaneceram morreram. Os calvinistas, os huguenotes que ficaram ali, morreram. Então, em 1535, Calvino busca refúgio com seus amigos em Basileia, ao norte da Suíça. Nessa viagem, um dos empregados que estava seguindo com ele rouba todo o dinheiro deles e foge em um dos cavalos que eles tinham. E eles registram no diário deles que um dos empregados que ficou, uma pessoa muito honesta, de moral elevada, emprestou dinheiro para eles para que eles continuassem a viagem, ajudando-os. Então, ele avança aqui para o seu refúgio lá na Suíça, junto com seus amigos. Ali ele assume um nome fictício de Martinus Lucianus. Parece com alguém que a gente já ouviu falar, né? Martinho Lutero. Martinus Lucianus. Parece que ele está, né? Olha que nome engraçado, né?
Então ele pega o nome de Lutero e aplica para si. Com esse nome, ele fica morando então numa pensão por algum tempo. Em 1536, em março, é publicado na Basileia a primeira edição da Instituta da Religião Cristã, com 6 capítulos. Então ele escreveu aqui um texto para enviar ao rei, explicando que os protestantes não eram os anabatistas, defendendo a fé cristã, e o intuito dele era que o rei lesse com o coração e se convertesse. Então ele escreve que a primeira edição, 1536, com o surgimento das institutas, rapidamente ele ganha proeminência, as pessoas começam a ler, começam a conhecer o material, e ele começa a ficar famoso. Olha como Deus age com maestria, né? Surgiu a imprensa na Reforma Protestante, junto com a Reforma, o que ajudou a divulgar o pensamento por toda a Europa. Tudo que Lutero, os reformadores, Calvino, Farel, Bucer escreveram, ganharam notoriedade por causa da imprensa. Então, ele já tinha tido uma relação muito triste com escritos, porque quando ele estava fazendo direito, quando ele estava fazendo artes, ele escreveu um livro sobre um filósofo. Pegou o dinheiro do próprio bolso, mandou imprimir, e ele fazia propaganda para os amigos. Ninguém comprava o livro dele, ficou tudo lá encalhado, ele não vendeu nada. E aí ele ficou muito triste com isso, mas ele não desistiu, escreveu aquela obra para responder aos anabatistas sobre a morte da alma, e agora escreve as Institutas. E aí coloca ela à venda, e rapidamente ela se espalha por todos os protestantes, em todo lugar. E então Calvino começa a se tornar um nome conhecido da Reforma Protestante. Em uma das suas viagens, ele precisa pernoitar em Genebra, e o desejo dele era ficar oculto, sem que ninguém soubesse que o autor das Institutas estava ali. E o texto que é registrado sobre isso é muito belo. Diz que uma figura baixa, séria, o procura. Sabendo que ele era o autor das Institutas, vai até onde ele está e lhe diz: Genebra precisa de você. A reforma chegou em Genebra. Na Suíça, tinham cantões, regiões que tinham um governo próprio. Então, cada governo podia decidir que religião ia seguir. E Genebra tinha acabado de decidir por ser protestante. E quem estava conduzindo isso era um pastor chamado Guilherme Farel. E Farel então vai até Calvino e diz assim: Calvino, e ele fala assim: não, eu não posso ficar, eu vou escrever, eu vou contribuir com meus escritos. E conta que Farel então fica em pé, ergue as mãos para os céus e diz assim: que Deus amaldiçoe você, se você não ouvir o chamado dele para servir a igreja aqui. E Calvino mesmo diz que naquele momento ele sentiu como que se a própria mão de Deus tivesse vindo até ele e tocado-lhe, e um grande terror tomou conta do coração dele, e ele decidiu ficar em Genebra. E aí ele permanece ali, e ele já começa confeccionando um catecismo. Em 1537 ele começa a confeccionar a Instrução na Fé de João Calvino. Eu tenho esse livro, muito próprio, e de fato é um resumo daquilo que a igreja deve crer. E ele começa a fazer para instruir aqueles novos protestantes sobre a fé que eles aderiram. 1538, em abril, face aos artigos estabelecidos pelos pastores para regular as questões religiosas e litúrgicas, os novos síndicos da cidade, opondo-se à ideia de Calvino de autonomia da igreja em assuntos espirituais, resolveram adotar o modelo de Berna, que não fazia a mesma exigência. Diante do descontentamento mostrado por Farel e Calvino e seus companheiros, o Conselho Municipal reagiu, expulsando-os da cidade por ocasião da Páscoa. Então aqui a cidade era dirigida por um conselho, um consistório, que dirigia também a igreja. Calvino, com Farel, propõe que haja um desmembramento, que o conselho da igreja dirige a igreja e o conselho da cidade a cidade. E eles não aceitam, e Calvino então é expulso com Farel, e eles têm que deixar Genebra, vão embora. Depois
Claro, Calvino retorna a Genebra a pedido da própria cidade, a cidade começa a se deteriorar e ele então retorna e vai ajudar a dar continuidade na reforma protestante ali. Nesse momento aqui, Calvino está envolvido em escrever muitas cartas. Ele escreve para os reis, para os príncipes, para outros protestantes em outros lugares. São tantas as cartas, mas tantas que, se você puder ver a quantidade, você fica assim vislumbrado. Ele escreve mesmo muitas cartas. E essas cartas então vão, agora no Congresso Reform 500, por ocasião dos 500 anos da Reforma Protestante lá no Mackenzie, graças ao conselho da primeira igreja, eu tive a oportunidade de estar lá. O Dr. Herman Sindenius, que é responsável pela universidade lá na Holanda e é o responsável pela Reform 500 no mundo todo, falou um pouquinho sobre uma das cartas que Calvino escreve acerca de um jovem que tinha se suicidado. E na carta ele fala assim, olha, na ideia da igreja medieval e na igreja católica ainda hoje, cometeu o suicídio, acabou. E Calvino então na carta ele fala uma coisa, ele escreve assim: quem de nós pode se assentar no trono de Deus para julgar alguém? Se alguém no momento de desespero tirou a vida, quem somos nós para julgá-lo? E ele então fala com muita maestria e piedade sobre como a igreja deve se portar diante dessa situação. E combate essa ideia de que não há mais esperança para alguém que tenha tirado a própria vida. Então é uma das cartas que Calvino escreveu. Ele de fato tem uma vida muito, mas muito farta de escritos. Também nesse período aqui ele vem comentando as escrituras. Calvino ele foi chamado, e primeiramente o Concílio de Genebra o contratou para trabalhar dando aula. Então o título que deram a ele era professor de teologia. Então ele dava aula. Então ele ia para a Catedral de São Pedro, Saint-Pierre, e lá ele dava aula. Então todos os dias de manhã ele se dirigia para lá, tinha um salão maior, e o salão tinha ficado bem limpo, porque eles tiraram as imagens, tiraram o altar, destruíram tudo, e ficavam só os bancos e o púlpito e a mesa da ceia. Então ele ia todos os dias para lá e dava aulas nas escrituras. Calvino pregava 3 vezes no domingo. De manhã ele pregava nos Salmos. De tarde ele pregava no Novo Testamento e à noite. Na semana ele pregava 4 vezes no Antigo Testamento. Outra característica que ele pregava de forma extemporânea. Ele nunca levava escrito para o púlpito. Ele levava a Bíblia ou no grego ou no hebraico e pregava direto das escrituras. E não significa que ele não se preparasse. Ele levava tudo preparado na mente e pregava. Muitas dores no estômago, tinha muitos problemas de estômago, tinha gota. Diz que desde que ele saiu de Montangu, num dos escritos ele diz assim: há 20 anos eu sofro com dores de cabeça terríveis. Problema de insônia, ele tinha um problema de insônia. Problema de hemorroidas, tanto que ele escreve uma vez que demorou-se muito a chegar porque não podia montar cavalo. No seu último sermão, capítulo 20 do profeta Ezequiel, quando ele está no púlpito, o púlpito lá de Genebra é um poste bem alto, com um púlpito, então ele é uma espécie de uma sacada e uma escada circular. Então o pregador ficava na mesa da comunhão, o culto acontecia. Na hora do sermão ele ia para a escada, ele subia a escada. Quando ele subia, vinham os presbíteros e fechavam a porta atrás dele e trancavam. E diziam: agora ele está separado do comum, ele está separado do povo e está agora diante de Deus para ser a própria voz de Deus ao povo. Então ele subiu. Quando ele estava lá em cima pregando, ele começou a ter uma crise de tosse e ele diz assim: comecei a tossir e não conseguia controlar-me. De repente eu senti um calor na minha boca, era o sangue que me subia pela garganta, enchendo minhas bochechas. Não pude mais pregar, porque cuspia sangue. Ele então é retirado e interrompe ali o seu último sermão, que não foi terminado, porque depois disso ele cai de cama e vem a perecer. Uma coisa interessante em Calvino é que ele pregava expositivamente todo o livro da Bíblia, versículo a versículo. E ele começou a pregar, e quando ele foi expulso de Genebra, ele sai
passa 3 anos fora em exílio. Quando ele volta para a cidade e assume o púlpito, ele abre no mesmo lugar, no mesmo versículo, e diz à igreja: continuemos de onde paramos. E reinicia o sermão onde ele tinha parado. Era assim extraordinariamente apegado à pregação expositiva. E sempre havia aos primeiros bancos taquígrafos que anotavam à mão seus sermões. Então, quando ele estava pregando, eles estavam anotando. Então, nós temos muitos sermões de Calvino. Nós temos os comentários em português. Nós só temos de Daniel. Se alguém desejar depois, eu tenho um site onde você pode pegar em inglês todos os sermões dele do Antigo Testamento. Mas nós temos publicado alguns do Novo Testamento. Então, você também pode adquirir no site da Editora Fiel. Você pode acessá-los lá e ler no site de forma online os comentários do Novo Testamento e os de Daniel, então, e de Salmos também. Então, se vocês desejarem, vocês podem entrar lá, Editora Fiel, aí tem lá escritos de Calvino, você pode acessar esse material dele. Então, Calvino foi esse homem muito dado ao estudo, que amava as Escrituras e que também amava a igreja. Calvino não era um teólogo de gabinete. Não foi uma, mas muitas vezes que o conselho chegava e falava assim: Calvino, o que você está fazendo? Teve uma peste, e peste naquela época na Europa era assim, de morrer 5.000, 10.000 pessoas. Deu uma peste bubônica lá, começou a morrer todo mundo. Quando eles viram, tá Calvino lá no meio dos mortos, carregando gente morta no colo, cuidando de gente doente. E eles falaram: Calvino, você não pode, você é o reformador. E ele: eu não vou parar de trabalhar. Quando enfermo de cama, ele escrevendo, trabalhando, chamava: Calvino, descansa. E ele respondeu então assim: como é que eu posso, se por acaso meu Senhor voltar, me encontrar aqui descansando? A ideia dele é: eu não posso ficar ocioso se Cristo está para voltar. E mesmo enfermo, ele dava-se a escrever, a receber pessoas, a tratar de situações. Não foram poucas vezes que ele recebeu comissões e respondeu situações, por exemplo, como sobre a ceia do Senhor. Ele não pôde estar presente na dieta de Worms, onde houve discussão entre os luteranos e Zwinglio, mas ele mandou carta, uma bela carta, o tratado dele sobre Santa Ceia, muito belo. Ele fala sobre a posição reformada, que nem era dos católicos romanos, nem a dos luteranos, nem a de Zwinglio, mas era uma postura que atendia às Escrituras. Ele escreve a fim de que aqueles irmãos lá tenham a posição dos reformados sobre aquela situação. Sempre dado. E a casa dele não era vazia, não. Recebia refugiados. Ele recebia do Conselho de Genebra um valor. Então, uma vez ele chegou lá e pediu um adiantamento. Pastor gosta de adiantamentos, né? Aí eu falei: então, como adiantaram um valor para ele lá, 10.000 florins. Porque ele tinha recebido na casa dele refugiados. Pra vocês terem ideia, a cidade de Genebra recebeu 5 vezes mais o número da população de refugiados. Então, protestantes da Inglaterra tinham fugido de Maria Sanguinária e foram para Genebra. Protestantes franceses fugiam e iam para lá. Então, a cidade mais que dobrou o número de habitantes por causa disso. Ela era conhecida como a Roma protestante. E chamavam Calvino de o Papa protestante. Ele odiava isso. Ele fica irado com isso. E aí o povo ia tudo para lá. E então ele recebeu muita gente na casa dele. Para dar comida, ele fazia isso. E aí ele sempre fez questão de devolver ao conselho. E aí ele, de alguma forma, readquiriu o valor e foi devolver. Quando pagou de novo, eles fizeram assim: olha, então a gente vai doar para você em forma de móveis. Compraram móveis e a partir daquele momento a cama, a mesa que Calvino se sentava, passaram a ser dele, porque eram da igreja. Então deram os móveis para ele. Um outro momento, quando ele retorna lá para devolver, o conselho disse: não, dá isso e mais 2 barris de vinho. Em média, Calvino recebia por ano 2.000 litros de vinho do conselho. 2.000 litros de vinho do conselho. Era uma das formas que o conselho pagava ele, com vinho, né? Então, Calvino vivia a receber da igreja, mas era muito pouco. Não era o suficiente, mas ele também vivia a entregar. Um escritor católico, que agora me foge o nome, diz assim, na verdade foi um papa católico romano, disse assim, que uma das coisas que fazia com que o Calvino, o herege, fosse tão forte, é que ele não amava o dinheiro.
Ele não amava o dinheiro. Ele sempre foi pobre, nunca teve. Quando ele morreu, o testamento dele ficou: ele deixou uma moeda de prata, um cálice de prata para um sobrinho, uma moeda de prata para outro, e disse que um outro receberia se deixasse a vida libertina que ele tinha. Então era o que ele tinha, ele não possuía mais nada. Um irmão dele tinha uma chácara próxima de Genebra, onde ele ia se divertir. Por exemplo, Calvino gostava de jogar bocha. Vocês já viram o que é bocha? Que joga aquelas argolas. Ele gostava de jogar. Então, um dos registros é que domingo à tarde Calvino estava jogando bocha. Aí os legalistas neopuritanos piram, né? Domingo à tarde Calvino jogando bocha. Outra coisa que ele gostava de fazer é na taverna onde bebia vinho, sentar com o pessoal e ficar fazendo um jogo que ele inventou. Ele pegava a chave da casa e ficava jogando para ver quem conseguia fazer ela chegar o mais próximo do fim da mesa. Quem conseguisse fazer isso sem deixar cair, ganhava o jogo. Então ele apostava. Olha, ó, um florim que eu jogo lá. E jogava, a outra ia, jogava e tal, e bebendo vinho. Então, Calvino era uma pessoa divertida, alegre, muito doente. E a casa dele era uma casa cheia. Era uma casa que tinha muitos refugiados. Ele tinha amigos. Né? A ideia de que Calvino era sisudo, ranzinza, não é verdadeira. Ele não era assim. Mas ele era um homem dado muito aos estudos, por isso também muitas vezes retirado. Bom, vamos encerrar aqui e depois eu vou providenciar para vocês a cópia deste material aqui, para vocês acompanharem melhor o que nós vimos. E aí, nosso próximo encontro, a gente já vai entrar na carta que é a introdução das Institutas. E se você deseja adquiri-la, a Claire está vendendo ela, se eu não me engano, o volume 2 sai por R$120. Pra vocês terem ideia, na nossa editora é R$426. A Claire está vendendo mais barato que a Universidade de São Paulo, que é onde é produzida essa versão das Institutas. Lá ela sai mais cara. Então, se você deseja adquirir, ainda é possível, você vai acompanhar junto. Eu vou estar trazendo a apostila, mas eu não vou poder publicar toda a Instituta, não dá. Então, eu vou pôr assim, os pontos principais, mas não vai ser possível a gente trazer tudo. Mas à medida do possível aí, e não usem cópias piratas, tá? Dá para ser crente e usar cópia pirata, né? Um exclui o outro, né? Então, adquira, ou então usa lá o que é gratuito. Eu coloquei um link lá. Tem o volume 1 gratuito lá no Google Books. Você pode ir lá acessar, só dá para ler lá, não tem como baixar. Então você pode ler, ou em inglês, tem gratuito também em inglês. E uma versão em francês. Mas para comprar, que eu estou falando em português. Em um bom português. Então, quem desejar, pode adquirir. Vamos lá, perguntas ou alguma colocação? 2.000. Bebia tudo. Era igual na época de Jesus, tomava no almoço, na janta, no dia a dia. Mas eles bebiam muito mesmo. Calvino tem uma hora que ele fala assim: como o Espírito Santo está para nós, está o vinho para o nosso coração. Na ideia de que o vinho alegra, né? Como diz o livro de Salmos, que o vinho alegra o coração do homem. Então, essa ideia de que era, de fato, tem um livro, editor Monergismo, que Jesus beberia, muito propício para esse assunto. Vai trazer a explanação bíblica, né, de como a Bíblia lida com vinho. Ele tem todos os textos que a Bíblia orienta a usar, e todos os textos onde ela diz para não exagerar no uso, e fala sobre a situação de como as pessoas fazem uso nas Escrituras. Mas era isso aí tudo. 2 barris por mês ele recebia do conselho. O conselho pagava ele com vinho. Era uma parte. Muita gente na casa, ele bebia 1,5, o outro meio ele dividia com o pessoal. Bom, mais alguma colocação, alguma pergunta? Sim. Ela já vinha no processo
Sim. O que aconteceu foi o seguinte: quando Genebra se tornou protestante, narra-se que toda a população foi na igreja, ficou em pé, ergueu a mão aos céus e juraram servir a Deus. A cidade passou a ser uma cidade protestante. Quando Calvino chega, ele olha e fala assim: não é possível. Cheio de bêbados na rua, cheio de mendigo, povo se prostituindo. E aí ele começou a organizar isso tudo. Por isso ele escreveu o catecismo, ele começou a ensinar. Por exemplo, todo mundo ia para a ceia, a cidade toda. E era uma vez só no ano. Ele lutou para que ela fosse todo domingo, o conselho não autorizou. Foi uma das mágoas de Calvino. Porque Calvino não era genebrense, ele era francês. Então ele não tinha voto no conselho lá. Ele instruía, ele ensinava, mas ele não tinha voto. Então muita coisa que ele quis fazer na cidade ele não conseguiu. E ele então começou a querer que houvesse exclusão de algumas pessoas da ceia. E o conselho disse não. E ele ficou então chateado com aquilo. Porque ele via que a pessoa tinha uma vida devassa, dissoluta, vivendo em pecado, e vinha a ceia. E aí ele começou a falar: olha, não pode, tem que ter uma vida, disciplina, tem que cuidar, ele tem que deixar o pecado. E ele começou a lutar contra isso. E Genebra começou a se transformar. De fato, ela se tornou uma Jerusalém celestial aqui. Acabaram-se os mendigos. Ele tinha 2 tipos de diáconos: o hospitaler e um outro que me foge agora o termo. Um que cuidava de receber e o outro saía na rua pegando mendigo e levando para não ter mendigo na rua. Então fechou os bares, acabou com aquele negócio de ter gente bêbada na rua, mendigo na rua. Começou a fazer isso. Claro que era muito difícil, porque o número de pessoas excedia muito aquilo que a cidade comportava. Então, uma vez ou outra, a cidade se tornava um lugar difícil de estar. Mas, em grande parte, a cidade se tornou referencial. Até hoje ainda é. Até hoje ainda é referencial. Por exemplo, agora eles acabam de recusar receber a Olimpíada e a Copa do Mundo lá, em 2022. E aí o conselho da cidade mandou 3 motivos para a organização, informando por que não vão receber. Primeiro, que vão usar o dinheiro público e eles não estão dispostos a isso. A Dilma podia ler essa reportagem, né? Aí, segundo, que eles precisam fazer coisas mais importantes para a cidade do que para receber. E aí eles vão listando. Então, de fato se tornou referencial. Por exemplo, ele lutou pela escola pública. Nunca houve, em Calvino não chegou a ter, mas era a proposta dele. Mas ela ainda era subsidiada. A ideia é que ela fosse totalmente gratuita para as crianças. A academia, a universidade, tudo isso ele implantou lá. Trouxe professores, os melhores. Inclusive um dos professores dele, lá da Universidade do País, veio para dar aula lá. Ele lutou muito por isso. Por exemplo, os pastores, ele lutou para que os pastores tivessem salário digno, pudessem estudar, se capacitar, fossem reconhecidos na obra pastoral. Tudo isso Calvino que suscitou na cidade de Genebra. Calvino conduzia na ideia de que houvesse distinção. A igreja deveria ser a consciência do Estado, mas não agir no Estado, mas ser a consciência do Estado. Ela pode alertar o Estado, mas o Estado é o Estado e a igreja é a igreja. A ideia dele era essa. Mas ele não conseguiu também em Genebra implantar isso. Mas os escritos dele, ele defende isso. Inclusive, a ideia de resistência ao Estado, quando o Estado se opõe às Escrituras. É Calvino que trabalha essa ideia. Bom, mas a gente vai vendo isso nas institutas. No capítulo da liberdade cristã, ele vai falar um pouco sobre isso. Bom, vamos encerrar então. Próxima semana a gente já entra nas institutas propriamente ditas. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, pela oportunidade de juntos estarmos aqui conhecendo um pouco mais sobre a vida deste homem que o Senhor nosso Deus suscitou para dar continuidade à reforma protestante. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus,
por ter, ó Deus, providenciado no momento propício que figuras proeminentes como Calvino, Farel, Beza e outros mais lutassem pela fé cristã, sistematizassem a então nascente fé cristã, para que hoje nós, como igreja, pudéssemos de fato servi-lo e adorá-lo. Nos ajuda, ó Deus, no estudo da vida e da obra deste servo, para que, como ele, sejamos conduzidos a glorificá-lo e olhar para Cristo com mais apreço e crer com uma fé fortalecida no Evangelho. É o que oramos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.